Agora vamos estender as nossas mãos também, rezando pelo Padre Pablo, para que o Senhor também esteja nos seus lábios, no seu coração, na sua mente. Obrigado, Senhor, pelo sacerdócio dele, bendito seja. E por ele nós oramos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentando. Jesus, 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 Jesus Cristo é o Senhor. Bom dia. Então, para quem não me conhece, eu sou o Padre Pablo, eu sou de Goiás. Acabei de deixar o saco de piqui lá na pousada e vim para cá. Tá? E eu antes tinha uma formação de médico otorrino, trabalhei como médico uns 10, 12 anos, mais ou menos. E conheci o Padre Duarte quando eu estava em Roma, que ele tinha estudado na mesma universidade, eu acompanhei lá em Lamego. Alguns casos, ele deixava os casos lá durante a semana, a gente acompanhava. Lá na diocese, com o bispo anterior, eu tinha uma permissão ad actum, que depois, agora com a mudança do bispo, foi suspensa, e agora ele está analisando a nomeação, né? Bem, quero cumprimentar todos aí da Canção Nova, Nilos, Padre Duarte, Pedro Paulo, Roberto Anus também como piqui, também, né? Vocês sabiam disso? A los invitados internacionais, saludo. Também a todos que estão aí, tem o Padre João Neto que veio comigo. Bem, o tema é bem... É um tema bem complexo para falar em 1h15. Eu tenho 1h15. Quem tiver com fome, fique tranquilo que vai acabar 1 hora. São 80 slides. Alguém falou que consegue fazer uma palestra de 4 horas com 50 slides. Então, o que eu vou fazer? Não dá para passar os slides todos, ok? A minha intenção aqui é simplesmente fazer que vocês tenham um faro. Não dá para vocês saberem como identificar e diagnosticar uma doença psiquiátrica. E também, se não é exorcista ainda, não dá para você ter um diagnóstico de certeza, mas você vai ter um faro para aquilo. Por isso eu quero pedir para vocês que prestem atenção em mim. Os slides vão ser disponibilizados, pode ficar tranquilo, se vocês quiserem só ler enquanto eu falo, mas não precisa ficar tirando foto, porque senão eu vou ter que ir mais lento ainda. Vai chegar no e-mail para vocês. Os artigos que eu vou citar, eu mandei os artigos, e o vídeo que eu vou passar, um pedacinho só, vai o vídeo inteiro, se der tempo, ok? Bem, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, uma coisa que talvez todo mundo vai ficar assim chocado, e o Padre Duarte está aqui, o Padre Pedro Paulo e outros exorcistas, é que não é uma coisa do outro mundo diagnosticar uma possessão de uma doença mental. Agora, por que se fala tanto e por... Aí nós vamos entender, e é isso que eu quero que vocês entendam um pouco. Existe uma batalha espiritual. Existe o demônio por trás, com a inteligência suprema, que ele trabalha dentro e fora da igreja para que isso dificulte. E eu, o Padre Duarte, acho que foi o seu professor Tanzelanite, um dos homens que tem mais conhecimento nos 3 âmbitos que eu já conheci. Teologia, filosofia, ciência positivista. E eu lembro, quando eu estudei, que ele falava assim, a teologia, o demônio já nos deixou difícil. A filosofia, como a filosofia moderna, agora temos a ciência. Vamos nos apegar à ciência. Agora vai a pior das notícias. Quem é o dono da ciência mundial, das revistas internacionais, está a serviço grande parte do demônio.
Padre Duarte é expert, eu vejo lá no Telegram todos os artigos que ele manda, né? Então, agora, nós precisamos de pessoas que pelo menos tenham um bom senso, que conseguem ter um faro para analisar se um artigo científico foi bem feito, né? Teve um escândalo na pandemia com a Lancet, não vou falar o nome, não entrar em detalhes, porque colocou online, eu ia falar mais, agora tem muita gente online também. Então, vamos lá. Vou citar muito aqui também o Hector Escurra, que ele também deu um curso, quando eu fiz em Roma agora esse ano, online, ele é psicólogo, psiquiatra, né, lá da Argentina, Buenos Aires. E aqui é dele essa fala. E é importante ficar isso dentro de vocês, é importante essa primeira fala. Aquilo que precisa estar claro é que o discernimento definitivo está sempre nas mãos do exorcista, não está na mão do psiquiatra. Pelo qual ele se serve principalmente das normas dadas pela igreja, dos princípios de sã doutrina e da tradição exorcística, da sua oração, lembra que possessão é sobrenatural, vexação não é algo simplesmente só material. Tem que ter alguém que mexe com o sobrenatural, alguém que reze, alguém que tem um faro, que é citado aqui, ó. Da sua oração e também das suas impressões durante os colóquios, da sua experiência e o seu faro. E os dados que ele passa aos auxiliares, em particular os dados médico-clínicos e a avaliação psicológica ou psiquiátrica, que é um apêndice da coisa. Não é uma coisa... Em Portugal tinha uma necessidade de uma avaliação psiquiátrica, ainda tem? Não. Bem, então é importante que quem vai realmente bater o martelo é o exorcista. Agora, o psicólogo, o psiquiatra pode ajudar. Ou para mostrar que existe uma abertura ao sobrenatural. O problema é que tem muitos que não acreditam no sobrenatural. Eu vou citar depois. Ou para dizer que existe uma concomitância. O sobrenatural e o científico. Uma pessoa com depressão que tem possessão, né? Mas nós não vamos pensar nos casos concomitantes. Aqui eu vou falar, não teria que ser 6 horas de palestra. Nós vamos falar como se o possesso não tivesse nada psiquiátrico e quem é psiquiatra não tem nada de demônio. Ok? Imagina que tudo que eu falar vai ser nesse sentido. Qual seria o papel do psiquiatra? Referir a presença ou não de problemas de saúde mental e os seus eventuais diagnósticos e dizer se existe uma explicação natural ou não. O problema é que isso não acontece. Acabei de ter um caso que eu avaliei como possessão, pedi para um amigo meu psiquiatra. E ele colocou o diagnóstico de uma doença que eu vou falar dela aqui, criticar muito, que é transtorno dissociativo de identidade, e não disse se pode ser algo sobrenatural. O bispo ficou meio relutante de deixar que fizesse o exorcismo, né? Então não é que acontece. Está vendo? Começa a ter um faro, que você não vai ter as pessoas do seu lado, que vai falar, não, faça um exorcismo. Pode ser, não é assim que funciona, né? E o psicólogo? Referir as características de personalidade ou diagnósticos de personalidade, geralmente com testes. E se há uma explicação natural ou não. Pronto. Bem, agora, antes de entrar, eu peguei até um pouco dos slides do Hector Escuro que ele fez, de comparação, mas antes de entrar, eu achei que era interessante eu fazer isso aqui. Tem alguém que é médico aqui? Vocês são psiquiatras? Não. Psiquiatra? Se eu falar alguma coisa errada, você pode me corrigir em público. Né? O padre tem que ser humilhado publicamente, não tem problema. Então, vamos lá. Você tem que entender quais são as doenças mais que a gente tem que identificar. Psicoses, que é delírio, esquizofrenia, ok? E esse bendito transtorno dissociativo de identidade. E também as outras, nós vamos citar rapidamente. Então, uma psicose, como é que você vai... O que é que tem num paciente? Depois eu vou passar rapidamente como diagnostica, porque não é o interessante para vocês. Vocês não são médicos, a psiquiatra ela já sabe isso de cor. Né? Ela diz que não, sim. Sim. O que são delírios? Isso aqui está no DSM-5. Depois eu vou explicar esse negócio do DSM aí, que são atualizações de doenças mentais e como tratar,
que começou em 1950 e pouco, DSM-1, 2, 3. Depois eu vou explicar também onde que o demônio entra também na ação desses DSM. São crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. O que é delírio? A pessoa crê em algo que não existe nada que pareça que tenha como... que existem muitas evidências que dizem o contrário. Por exemplo, mania de perseguição. Fulano está te olhando, o cara quer me matar, está me perseguindo. É um delírio. Né? E assim, tem um persecutório, que é esse que eu te falei, de referência. Tudo que acontece está achando que é falando dele. É uma crença. Não teve ninguém que chegou em você e falou... Você teve que chegar na pessoa, eu não estou pensando em você. Eu não estou falando. Não, mas é você. Você me olhou assim. Né? Claro, pode ser até hoje em dia tem gente que pode ter isso até um pouco dentro da normalidade, mas muitas vezes é delírio. Somático, a pessoa pensa que tem uma doença. Religioso, ou pensa que é um papa, padre, acho que não vai... Delírio de ser padre, não vai ser papa, bispo, né? De grandeza, de achar que é o presidente dos... Então, é uma crença que, na realidade, você vê que aquilo não é. Erotomaníaco, acho que está apaixonado, olha para mim, está apaixonada por mim. Erotomaníaco, né? Nihilista, de fim de mundo, e assim por diante. Esses delírios podem ser bizarros, quando é uma coisa que é fora da realidade, que alguém está querendo vir arrancar meus órgãos, por exemplo, está citando aí, né? E não bizarros, que podem realmente existir na realidade. Uma polícia que está achando que a polícia quer me prender. Aqui no Brasil hoje não é tão difícil, não precisa nem ser criminoso. Bem, entenderam o que é delírio? Porque tudo vai girar em torno disso. Pode confundir um pouco com obsessão, né? Depois a gente vai... vocês já tiveram... Ainda bem que já peguei depois da aula de obsessão, fechação. O que poderia ter de diagnóstico? Eu não estou passando aqui, estou passando só para mim. Estou sendo muito... Essa aqui é a primeira, só para vocês saberem que tem. E o delírio e ideia firmemente defendida. É porque eu não quero que vocês olhem tanto para os slides. Então, o diagnóstico diferencial seria alguém teimoso. Como é que você vai calcular se é um delírio ou se é um cabeça dura? Depende do grau de convicção que a crença é defendida, apesar das evidências contraditórias, claras ou razoáveis, acerca de sua veracidade. Se existem evidências claríssimas que aquilo não é verdade, então é delírio, né? Tem mais tendências quem já sofreu violência ou tortura, né? Deixa eu passar primeiro de vocês. Qual que é outra coisa que vai ter muito em psicose? Alucinações. O que são alucinações? Experiências semelhantes à percepção dos sentidos que ocorrem sem o estímulo externo. Todos os sentidos você tem que ter um estímulo externo. Algo tem que gerar som. Né? Isso é um estímulo. Mas eu posso ouvir o som sem o estímulo. Isso é uma alucinação auditiva. Estou vendo um monte de gente bonita. Não é alucinação, né? Todo mundo está vendo gente bonita na plateia? Então não é. Mas se tivesse ali um avatar. Tem avatar no meio de vocês? Então não tem o estímulo suficiente para eu ver um avatar. Então é uma alucinação visual, que é a mais comum. Inclusive, ela pode dar tanto na esquizofrenia, doutora, está tudo. A alucinação pode se ter na esquizofrenia. Auditiva, não. Sim, mas é porque ela é comum no geral, porque também a abstinência alcoólica, agora sim, é dado positivo, tem microzoonose, você vê pequenos animais. E no transtorno delirante também tem muito de animais pequenos. A pessoa tem um delírio, não é esquizofrenia, tem um delírio de ver. Eu acabei de tratar um agora, porque eu moro no interior, apesar de eu ser otorrino, então ali não é muito fácil o acesso a psiquiatra, e alguns que só estudam psiquiatria, tratam, mas depois, quando não dá certo, vem para o padre, né?
Então a pessoa pode ter um delírio de que a casa está infestada e, ao mesmo tempo, uma certa alucinação visual. De que está aquilo, mesmo que não seja, que seja só um transtorno delirante. O tratamento gira sempre, né? Mas ela está dizendo que o mais comum no esquizofrênico é a auditiva. Orgânico, sim, isso. Mas de uma forma geral, vocês entenderam delírio e alucinação? Pronto. São os mais comuns numa psicose. Depois vem, a desorganização do pensamento. Você começa a ter um pensamento e muda. Né? Costuma ser inferido a partir de um discurso indivíduo. Ele pode mudar de tópico para o outro, você fica perdido. Se chama desencarrilhamento, afrouxamento, não tem associações. É outra coisa muito comum na psicose, que pode acontecer na psicose. Pode estar tão desorganizado a um ponto de ser incompreensível, lembrando a afasia receptiva e sua desorganização linguística. Aí que vem. Aqui você vai ver que desculpa, doutora, mas é porque tem um demônio por trás mesmo agindo no DSM. Então, eles não ficam na ciência. Olha o que eles falam. Ele dá um pé aqui, para confundir mais. Olha como é que isso está no DSM-5. Cuidado com o contexto utilizado. Os religiosos têm a glossolalia, falar em línguas desconhecidas. E os outros descrevem experiências de transe e de possessão. Estados de transe em que a identidade pessoal é substituída por uma identidade externa possuidora. Do nada. Acho que a doutora deu um nó de... Quando lê isso aqui, você fica meio... né? Como assim? Fica. Não é muita área. Já na igreja tem muito problema disso. Por exemplo, os exegetas bíblicos gostam de falar de teologia, né? Concluir teologicamente, sem a igreja antes concluir. O cara quer porque quer mudar a história. Né? A gente tem essa tendência. Mas aqui já é uma outra coisa. Isso eu quero que vocês entendam. Que na ciência há uma disseminação de ideias que confunde. Que cada vez mais a possessão ela vai ficar meio que... Vamos lá, não dá para falar muito tempo. Alucinação. Ixi, eu deixei de passar para vocês aí. Eu não quero que vocês olhem para os slides, é isso. O outro, comportamento motor grosseiramente desorganizado. A catatonia. Também faz parte do complexo das psicoses. O comportamento tolo ou pueril. O catatônico é uma redução acentuada na reatividade com o ambiente. Isso tem muito... Vou falar que é muito comum, também vai me corrigir. Isso acontece no esquizofrênico. Quando fala muito, né? Os professores de teologia falam, não fala estatística se você não sabe. Então, acontece no esquizofrênico. Catatonia, a pessoa fica sem reação. Ou também, a gente vai falar agora, sintomas negativos da esquizofrenia. As alterações podem ser observadas em qualquer forma de comportamento dirigido a um objetivo, levando a dificuldades na realização das atividades cotidianas. Como é que é um catatônico? Vocês lembram do delírio? Crença sem algo que, com evidências contrárias na realidade. Alucinações, uma percepção do sentido sem que exista o estímulo externo, ok? E o comportamento grosseiro, catatônico? Redução acentuada na reatividade do ambiente, varia de resistências às instruções, negativismo, passando por manutenção de postura rígida, inapropriada ou bizarra, até a falta total de respostas verbais e motoras, um mutismo ou estupor. A pessoa, ela não reage. E outra coisa que eu quero que vocês também entendam para sentir um faro. Essas coisas que eu estou falando, elas são progressivas na medicina. Geralmente a esquizofrenia começa na adolescência até os 30 anos. E a pessoa ela vai progressivamente se tornando pior. Então são sintomas que você vê realmente que ela muda a parte social. Na possessão, não. Estou dizendo possessão pura. Ela é
pontual e é relacionada a um contato com ocultismo, ou outra coisa, ou brincadeira do copo, que a gente pegou uma vez lá, né? Então, o que é clínico não é só pontual. Não é só pontual. Ele tem uma história pregressa. Por isso que até o Padre Duarte faz sempre a anamnese quase médica antes. Ele não vai direto lá para o exorcismo. Faz todo um histórico. O que aconteceu, né? E assim por diante. Pode ainda incluir atividade motora sem propósito e excessiva sem causa óbvia. E agora, por último, aqui os sintomas negativos que eu falei, que também dá na esquizofrenia. Respondem por uma porção substancial da morbidade associada à esquizofrenia, embora sejam menos proeminentes em outros transtornos psicóticos. É mais comum na esquizofrenia. Sintomas negativos. Até aqui, o que eu falei, vocês não vão esquecer, não? Vai, né? Delírio, alucinação, comportamento desorganizado e sintoma negativo. Se você souber isso, você já vai ter o faro para psiquiatria. Mas depois você manda para a doutora, né? Você não vai tratar e nem diagnosticar. Você pode falar, doutora, creio que é uma esquizofrenia, né? Expressão emocional diminuída, avolia, umas palavras diferentes, né? O que é avolia? Redução em atividades motivadas. Você não tem motivação nenhuma. Auto-iniciadas e com finalidade. A pessoa não tem iniciativa. Não tem que fazer nada. São sintomas negativos, né? A pessoa fica sentada por longos períodos sem desejo. Não é o caso de vocês, são sentados obrigados, né? Sem desejo de participar de atividades profissionais, nada. O esquizofrênico com sintoma negativo, você fala assim, você ganhou na Mega Sena. Vocês fariam assim? Sua mãe morreu. Chama embotamento afetivo. Embotamento afetivo. Não existe uma oscilação afetiva. Então você vai ver uma pessoa que começa o estágio com idade de adolescência, perto dos 30 anos, começa a ter catatonia, ela não está, né? Ou começa a ter delírios, alucinações. Outra coisa, como é que são os delírios? Autocêntricos. Fulano me ama. A senhora está apaixonada por mim, não está? Eu sou o centro. Numa possessão é autocêntrico? Não, o demônio age para lá. Fulano, inclusive uma frustração quando eu cheguei no Padre Duarte, mas depois eu entendi, é que ele não deixa, ele não fala com o demônio. E nós que chegamos a primeira vez, a gente é louco para ver um diálogo, né? E eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi uma senhora com um pano na mão, e toda vez que o demônio foi, minha vontade era falar assim, deixa ele falar, né? Não deixa. Eu não falei para ele que eu fiquei frustrado, não, mas... E ele também não dialoga com o demônio. O Padre Gabriel ainda tinha... Interessante, o rito atual não tem previsto diálogo com o demônio, né? Já caiu um pouco. Não é proibido, talvez, mas já esse DESC, que foi Dexortismi Supplicationibus Quidusbam, isso, né? A propósito de todos os tipos de exorcismos e súplicas, que é o novo. O ritual romano agora está proibido, por causa da questão de... Não vamos entrar nesse meio. E não tem lá, não tem nem na deprecativa, nem na imperativa. Não tem... E pede que se comece com a deprecativa, né? Não é, é outra coisa que no início, né? Eu quero falar com o demônio. Lá fala, inicia-se com a deprecativa. Senhor, te peço, em nome de Jesus, né? E depois a gente foi descobrindo realmente que o demônio mente. E não somente, mas também lá, eu acho que a maioria, o Padre Paulo parece que faz do mesmo jeito, põe a família, alguém. Não sei se vocês viram do Gabriela Morte, aquele documentário, que o demônio falou para a mãe que a mãe dela era uma feiticeira, né? Ela é uma feiticeira. Quando o Gabriela foi rezar pela mãe, houve uma manifestação do demônio. Essa é uma feiticeira. A filha falando para a mãe, né? Então, realmente, cria um transtorno enorme. Então, quem é da renovação carismática, é melhor que não converse muito com o demônio, né? Ora lá e... Não é uma coisa muito... Não, sintomas negativos que eu falei aqui agora. Isso foi o que eu... ainda tem isso aqui. Inclui sintomas negativos. Inclui reduções na expressão da emoção do rosto,
no contato visual, na entonação da fala, chama prosódia, e nos movimentos das mãos, da cabeça. Outros sintomas, anedonia, capacidade reduzida de experimentar prazer. O esquizofrênico não tem prazer. Você vai levar lá aqui em Ubatuba, na praia, não interessa, sei lá, onde for. Eu não, né, para Disney. E alogia, produção diminuída de discurso. Agora aqui, gente, eu vou passar bem rápido. Por quê? Porque agora é só como diagnosticar. Vai girar em torno disso. Um transtorno delirante tem delírio, mas não tem quase praticamente alucinação, a não ser que faça parte do delírio, esse delírio de infestação. A psiquiatria americana, ela é cheia de 1 ou 2 sintomas desses. A doutora está ali, dizem que a psiquiatria da Europa critica muito os Estados Unidos nesse sentido, que eles têm uma visão mais holística da pessoa. Porque médico de verdade não fica contando quantos, né? Tem 2 maiores e 1 menor. Essas coisas vêm dos Estados Unidos. Não estou falando que lá seja ruim, muito bom, né, país. Mas o fato é que o DSM, eu quero que vocês saibam, que é um critério americano, da APA, American Psychiatric Association. Ok? APA. Então, aqui agora, esses próximos slides, é só para dizer como diagnostica cada doença com aqueles sintomas. Ó, transtorno delirante, presença... É o de cima? Ué. Não está funcionando. Não. Presença de um delírio ou mais por mais de 1 mês de duração. Está vendo? Falando do delírio. Sem alucinações, ou quando presentes, são não prominentes. Ok? Aquele caso que eu falei. Então, a partir de agora, as psicoses vão girar em torno desses sintomas. Eu creio que eu posso pular. Vocês não vão diagnosticar. Né? Ó, vamos lá. Psicótico breve. É mais de 1 mês. O breve, menos de 1 mês. Olha lá. Delírios... Esse psicótico tem alucinação, aparecimento súbito e duração de menos de 1 mês e, geralmente, turbulência emocional. Todas as doenças agora vão girar em torno de delírio, alucinação, catatonia, problema na fala. Só que com duração maior, a esquizofrenia que dura mais. Ó, 2 ou mais sintomas presentes, tá vendo? Olha como é que nos Estados Unidos é diagnosticado. Então tem que ter 2 ou mais dos 5. Delírio. Deixa eu ver se funciona agora. Não funciona. Delírio, alucinação, discurso desorganizado, comportamento grosseiro, sintoma negativo. Vocês já sabem. Ou não? Só que agora, você vai criar um critério que é conjunto de sintomas associados, né? E o tempo. 6 sinais de perturbação por mais de 6 meses. Se for menos de 6 meses, ou é um transtorno psicótico breve, ou é um delirante, ou então pode ser algo que pode acontecer e depois não vai ter mais. Então, os critérios agora vai girar em torno disso. Então, eu vou passar para frente. As características psicóticas, início abrupto, aquilo que eu falei também, lento e gradativo, vai deteriorando, a pessoa não consegue ter uma vida social boa. A possessão pura, não. Né? Ela terminou, ela tem uma vida normal. Ok? Claro, tem casos mais graves, que depois entra um pouco de depressão, a pessoa já pode, por outros motivos, mas de uma forma geral, na possessão ela é pontual. Alguns sinais de perturbação devem persistir por um período contínuo de pelo menos 6 meses. Crianças têm menos delírios. Transtorno bipolar. Esse aqui eu não falei os sintomas, é outra área, não é já da psicose tanto. O que vocês têm que saber de bipolar? Quando que a pessoa está na fase de mania, o que ela tem? Agora é outra parte, bipolar. O que ela tem quando ela está na fase de mania? O bipolar tem a mania, depressão profunda. Então a pessoa, o que ela tem? Um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado. A pessoa se sente a última Coca-Cola do deserto. O último biscoito da... Como é que é? O último biscoito do pacote. Quando você está aqui
assistindo uma palestra até 2 horas da tarde. Expansivo ou irritável e aumento anormal e persistente da atividade da energia. Duração mínima de aí já vem a duração, de 1 semana e presente na maior parte do dia. Tem que dizer sintomas que duram. Às vezes, vai que você sai daqui da Canção Nova, a primeira vez que você vem, o Espírito Santo toca, né? E você está se achando, sai comprando tudo lá na loja, né? Passa no cartão, depois se vira o marido, não sei, você mesmo. Hoje a mulher ganha mais que o homem, mas depois você volta para casa e as coisas ficam normais. Não dura mais de 1 semana. E não é por maior parte do dia. Talvez 6 horas da tarde você já está somando lá e viu, meu Deus. O que eu aprontei? Né? Então isso não é transtorno bipolar. Tem que ter uma duração. 3 ou mais. Então, aí, tá vendo? Nos Estados Unidos sempre é assim. Aí você vai ver tudo que tem, se tiver 3 ou mais, você pode falar que é bipolar. Dizem que os psiquiatras da Europa ficam irritados com isso. Autoestima inflada, redução da necessidade do sono, fala demais, mais loquaz que o habitual, fuga de ideias ou expressão, distratibilidade, a pessoa que não está distraída. O povo da minha paróquia reclama muito de mim, que começa a falar comigo, eu estou resolvendo outra coisa, mas eu estou ouvindo. Mas vai que já é um pouco aí de bipolar, né? Aumento da atividade dirigida a objetivos, seja socialmente no trabalho, escola, quer trabalhar demais, quer ir para a escola o tempo inteiro, sexualmente, coitado da mulher. Geralmente é homem, né? Agitação psicomotora, envolvimento excessivo com elevado potencial para consequências dolorosas, surtos desenfreados de compra, se for por um dia, é bom, né? Indiscrições sexuais, investimentos financeiros, tem gente que vai lá e compra uma lancha, um iate. E não tem dinheiro. Sério. Já teve gente que eu fiquei sabendo que comprou iate, assim, na internet. Aqui outra coisa que... Não é isso não. É lá mesmo. Queda acentuada no funcionamento social ou profissional. Sempre, na maioria das doenças psiquiátricas mais sérias, existe uma repercussão social. Mesmo progressiva. Não é que fora das crises a pessoa está super bem. Ela tem uma piora progressivamente, né? O hipomaníaco é um maníaco que não tem repercussão social. Mais leve. Eu fico olhando para a doutora com medo ali dela me corrigir. Tem psiquiatra que... Aqui é difícil. Mas esse aqui está no DSM, não sou eu não. Um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo, irritado. Mesmo jeito de mania. Só que com duração mínima de 4 dias e durante a maior parte do dia, como bipolar. Só que o que acontece embaixo aqui é suficiente o hipomaníaco a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou para necessitar hospitalização. Não é suficientemente. Estou achando que eu escrevi errado lá. Não é suficiente para um prejuízo acentuado. Assim como o bipolar, o maníaco, ele tem uma repercussão maior social. Então, a diferença de maníaco e hipomaníaco é o tanto que isso vai repercutir na vida dele cotidiana. E a depressão? Depressão não é tão difícil, todo mundo está na moda. Quem tem depressão, levanta, estou brincando. Eu ia fazer uma estatística aqui, mas até ajudar a doutora, mas não precisa levantar a mão não. Mas muita gente deprimida, ou não? Carente, então nem se fala, né? Episódio de depressão maior, 5 ou mais sintomas presentes, lá vem de novo. Lá vem de novo a questão dos Estados Unidos. Eu vou te falar um monte de coisa que tem. Se tiver 5 ou mais sintomas presentes, com mudança de comportamento anterior, pelo menos um dos sintomas, ou humor deprimido e perda de interesse do prazer. Quais são os sintomas? Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias sentia tristeza, vazio, sem esperança. O tempo voa. Choroso, acentuada diminuição de prazer e quase todas as atividades da parte do dia. Perda ou ganho de peso sem estar em dieta. Insônia ou hipersonia, agitação, retardo psicomotor,
Não precisa tirar foto, vai mandar tudo para vocês. Pode ficar à vontade. Pode olhar aqui, só pensar um pouco no faro. O faro, quero que vocês pensem assim, esse caso é psiquiátrico. Isso parece que não é psiquiátrico. Sentimentos de inutilidade ou culpa, aquilo tudo, né? Capacidade diminuída de pensar, indecisão, pensamentos recorrentes de morte. Pronto. Isso é aprender. Mania ou hipomania e depressão maior. Ok? Nós falamos da psicose, agora falamos do bipolar. Já dá para ter um farozinho psiquiátrico? E agora eu vou entrar nessa que dá ojeriza. Bem, esse aqui, eu vou não só falar o que está no DSM, mas eu peguei 2 artigos, inclusive na Federal de Santa Catarina, um deles, não sei se o padre Paulo conhece, depois eu vou anotar aqui, está ali. Mas vão ser disponibilizados os artigos também, que fazem uma parte da crítica a essa doença. Se chama transtorno dissociativo de identidade. Primeiro, gente, é uma doença muito criticada, muito pouco conhecida. Muito pouco conhecida. Eu liguei para o Duarte, outro dia ele me atentou ao filme, ao documentário do Padre Gabriel, eu revi, e é muito interessante. Eu vou falar isso aqui porque isso aqui é importante. Mesmo se eu não passar slide, o que eu quero é deixar o faro, né? Eu até escrevi aqui como é que foi o documentário. Então eles mostraram aquele caso que o Gabriel, um dos últimos exorcismos dele, ele morreu logo em seguida. Acho que você colocou foto, né, Pedro Paulo? E depois, o cara fez uma entrevista a neurocirurgiões e psiquiátricas. Até fiquei surpreso que na medicina a gente acha que tem algumas especialidades que dizem que alguns acham que é Deus, eles têm certeza que é Deus. É a neurocirurgia e a cirurgia cardíaca. Então eu sempre esperava neurocirurgiões bem prepotentes para falar. E na verdade eles estavam mais humildes que os psiquiatras. E eu vou falar, vou resumir. Então, olha só, quais foram as impressões diagnósticas diante de um caso? Gabriel errou naquele caso, Padre? Não, né? Era possessão? E talvez ele não tinha experiência, não sei. Não é? Quantas possessões ele deve ter feito já? Quantos exorcismos? Possessões não. Mais de 40 mil. Eu acredito que experiência ele tinha. Então eu posso partir do princípio que é certeza absoluta que é uma possessão. Dr. Neil Martin, neurocirurgião da UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Existe uma grande força. Essa grande força, né? Nela, a força. Mas o mais interessante é que não existe catatonia. Não existe catatonia. Existe uma força, mas não existe catatonia. Interage com o ambiente, não estando separada dele. Esquizofrenia é quase como um mundo paralelo. Algo diferente de delírio. Agora eu falo com vocês já estão sabendo, né? Já estão sabendo. Esse foi um dos neurocirurgiões. Itzhak Fried, que é neurocirurgião em Tel Aviv. Tel Aviv Medical Center. Se nota que ela está com dor. Ela está com dor, está se retorcendo. Né? Está sob dor intensa em todo o corpo. E não se importa com a dor. Né? Ela está com dor, aquela mulher está gritando. Ele tem uma visão, isso tem que ser uma visão sobrenatural. Falar que ela está com dor, que ela não falou nada de dor. Ela age influenciada pelo contexto religioso. Ela está com dor, mas pelo contexto, ela está no meio com o padre, com todo mundo, né? Ali a família. Então ela cria um contexto religioso para aquela dor. Ele é neurocirurgião, vai falar de dor, né? John Mazziotta, neurocirurgião, vice-chanceler da UCLA, Califórnia, em Los Angeles. Esse aqui que eu fiquei pasmado, ele é neurocirurgião. Esse cara é humilde. Porque existe uma coisa que tem que ter diante desses casos. Humildade. Olha o que ele fala. E para um neurocirurgião eu fiquei impressionado. Não que todos os neurocirurgiões sejam orgulhosos. A maioria, né?
ele reconhece que existe uma reação anormal a nível cerebral, mas não consegue identificar qual seja. Que ele nunca viu em 35 anos de vida profissional. Olha só que humildade. Quando eu estudava o catecismo, antes de estudar teologia lá em Roma, eu queria saber tudo na ponta da língua. Aí um dia eu perguntei para o que dá sacramentos lá, o da Argentina, que veio americano, esqueci o nome dele. Ele ensinava sacramentos há 25 anos. E um dia eu levantei a mão e falei, professor, eu queria saber, eu não lembro mais qual foi a pergunta. Não, é o outro. Ele foi orientador do TRI lá de... Eu vou lembrar daqui a pouco. Aí eu fiz a pergunta para ele, olha só, eu estou falando de um padre que ensina numa universidade de Roma sacramento há 25 anos. Aí eu fiz a pergunta, não lembro qual era, ele olhou para mim e pensou, ele disse assim, olha, eu não sei te responder, eu posso te trazer na próxima aula? Aquilo para mim foi uma facada. Desmoronou tudo. Porque uma das coisas que a gente vai aprendendo com a verdade de Deus, seja científica, porque ciência, teologia, filosofia, é que a gente contempla. Então, a gente, às vezes, pode aprender com alguém que não sabe nem ler. Porque contempla de outro lado. Né? E quando a gente quer... Esse aqui, por exemplo, ele chegou perto, porque foi humilde. Olha o que mais que ele disse. Quando é perguntado se pode ser possessão do demônio, ele responde sabiamente que nem tudo que não entende não exista. Caramba, fechou. O que ele disse? Algo que ele nunca viu na vida. Ele não entra no âmbito que não é dele, como os outros entraram, no âmbito sobrenatural. E quando ele é questionado, ele diz, olha, nem tudo que não se entende não existe. Ok? Vamos para os psiquiatras. A parte de psiquiatra, ele fez uma roda na Columbia University, uma das mais famosas dos Estados Unidos, e estava lá o chairman, que é o chefe da cadeira da psiquiatria, e os psiquiatras ao redor, discutindo esse caso. O chefe da cadeira, foi o primeiro a falar, ele diz e fala, isso aí é aquilo lá, como é que se chama? Eu não lembrava o nome disso aqui. Eu já voltei, gente. Eu não lembrava o nome de transtorno dissociativo de identidade. Eu também tenho outro nome, vou passar, transtorno de transe e possessão. Os outros que lembraram, isso aí. Aí ele diz assim, com certeza é isso. Ele não lembrava o nome. Transtorno de transe dissociativo está lá, que é o outro nome que pode dar isso aí. Que varia culturalmente a interpretação. Mas é sempre a mesma coisa. Esse é uma petulância extraordinariamente grande. Ele não lembrou da doença. Na medicina, doutora, quando a gente não lembra o nome da doença, você está muito por dentro do que é? Não, né? Você não deve falar tanta coisa assim. Se você não lembra nem o nome, como é que você vai falar que com certeza é, no mundo inteiro, independente do que seja, e que cada um interpreta do seu jeito? Não façam isso, né? Aí o outro psiquiatra, Ryan Lawrence, que estava do lado, disse, ele é um associado lá da Columbia University, ele diz assim, eu tenho uma paciente muito cristã, eu não sabia se era católica ou se era protestante, não sabia, que se dizia possessa, que teve trauma na infância, que é uma das características que eles colocam, pode ter grande trauma na infância, e que melhorou com remédio. Está vendo? Né? Melhorou com remédio. Pronto. Para ele, essa casuística desse caso é igual a todos do mundo. Né? É outro problema que a gente tem de estatística. E teve um outro psiquiatra, que não aparece o nome dele, está na roda. Analiso como possessão esse fenômeno que a gente vê. A parte fenomenológica. Mas dependendo da cultura, são espíritos malignos. Aqui para a sua cultura de exorcista, você vai pensar em espírito maligno, claro. Né?
Mas em outras culturas é pessoa morta, no espiritismo. Em outros, lá na Índia, são deuses. Em outros lugares são até animais. Depende, né? Alguém aqui pensa que aquele caso é animal? Ou um deus indiano? Para ele, é sempre a mesma coisa. Só que cada um interpreta qual deles foi o mais correto. O que disse que não sabia o que estava. Esse cara, esse neurocirurgião, deveria dizer, existe algo que pode ser sobrenatural. Não é o que estava no início. Bem, vocês entenderam que a gente está vivendo uma seara que não é tão fácil assim? Tenho 25 minutos, 20 minutos. Vou tentar agora voar. Transtorno dissociativo de identidade. Ruptura da identidade caracterizada pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos, descritas em algumas culturas como experiência de possessão. Está no DSM. Não confunde? Claro que confunde, ué. A ruptura na identidade envolve descontinuidade acentuada no senso de si mesmo e de domínio das próprias ações, acompanhada por alterações relacionadas no afeto, no comportamento, na consciência, na memória. Aí mistura, põe possessão no meio de tudo. A pessoa fica... Vamos lá. Esse aqui eu queria que a gente passasse todos os slides dele. É comum em quem tem, eu vou chamar de TDI, que é chato ficar falando, TDI, transtorno dissociativo de identidade. TDI. Sai daqui com isso na cabeça, que vai ser seu calo. TDI. Vão ser as maiores causas de impedimento de exorcismo. Todos os psiquiatras vão colocar... Você viu que todos falaram que eram TDI, tá? Lacunas recorrentes da recordação de eventos cotidianos. Tem problema de memória. Na possessão tem problema de memória? Tem. É muito comum que durante a possessão tenha um problema de memória daquele do que aconteceu. Pode existir uma consciência na hora, mas é mais comum não perder a consciência no momento, na possessão. Nos casos graves, perde sempre. No diretório, no guia Linha Guida, fala que pode ser desde ausência total de consciência até total consciência do que está acontecendo. Eu nunca vi de total consciência, só se for mais leve, né? Bem, os sintomas causam sofrimento. Aqui seria o Hector. Esse doutor Hector Escura, no comparativo, está aqui, não sei se vai dar tempo de eu passar. Ele não fala que ele tem uma certa desconfiança dessa doença. Ele coloca como se fosse outra. Eu tenho 100% de desconfiança dessa doença. Ok? 100% que ela foi. Depois eu vou mostrar, não sou só eu. Tem aqui nos artigos, rapidinho. Continuação do critério diagnóstico. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo, que seria uma coisa diferente, um pouco da possessão, que é só pontual. No funcionamento social, profissional. A perturbação não é parte normal de uma prática religiosa ou cultural amplamente aceita. Mas que coisa. Né? É meio confuso, doutor. Isso. Confunde. Imagina um psiquiatra lendo isso. A perturbação não é parte normal de uma prática religiosa ou cultural amplamente aceita. Jesus Cristo. Os sintomas não são atribuíveis aos efeitos fisiológicos de uma substância. Por exemplo, apagões ou comportamento caótico durante intoxicação alcoólica, por exemplo, né? Ou a condição médica, convulsões parciais. Existe uma doença de convulsão parcial que é crise de ausência. A pessoa não fica, né? Ela fica um tempo que ela não lembra de nada. Mas a parte já é outra área da medicina. Da medicina não, da psiquiatria. Né? Dentro da psiquiatria. Não, nem a psiquiatria, da neurologia. Hoje tem os neuropsiquiatras, né? Está na moda. Para fechar o diagnóstico, 2 ou mais estados de personalidade distintos. Já vem de novo. 2 ou mais estados de personalidade distintos ou uma experiência de possessão. Vocês estão ficando confusos? Tá? Então tá certo, é isso aí mesmo. Quanto mais confusos vocês ficarem daqui para frente, mais vocês estão entendendo o que é TDI. Então vamos lá. DSM-5. Nos casos, olha só como é que eles colocam. Nos casos de transtorno dissociativo de identidade,
que se apresentam com o indivíduo sendo possuído de entidades externas. Por exemplo, espíritos ou demônios. Transtorno dissociativo de identidade em forma de possessão. Está falando isso aí, ué? E em uma pequena proporção dos casos sem forma de possessão, as manifestações de identidades alternativas são facilmente observáveis. Você entendeu o que o DSM está dizendo? Que quando o TDI é de possessão com o espírito, é mais fácil de identificar as duas identidades diferentes. Eu entendi errado? Não, né? Porque às vezes é eu que estou com, sei lá, esquizofrenia. Vamos lá, vamos ficar mais confuso ainda. É bom que vocês vão comer confuso. Qualquer coisa que vocês comerem, é uma carne de porco, é galinha. A elaboração de estados dissociativos de personalidade, com diferentes nomes, penteados, caligrafias, sotaques, guarda-roupas, não é necessário, ok? A presença de estados de personalidade distintos pode ser identificada, mas não é necessário que tenha isso, né? Pode ser identificado por alterações súbitas ou descontinuidades repentinas do senso de si, agência do indivíduo. Não é necessário que a pessoa tenha uma caligrafia diferente, um penteado diferente, um guarda-roupa diferente. Pode acontecer, mas não é tão comum, está dizendo isso. É uma coisa besta, né? A maioria dos indivíduos com transtorno dissociativo de identidade, que não envolve possessão, não exibe abertamente ou exibe sutilmente a descontinuidade de identidade. E apenas uma minoria se apresenta ao atendimento clínico. O que está dizendo aqui? Se não é possessão, é difícil de distinguir. É isso ou não é? Está no DSM. Como é que você vai fazer diagnóstico diferencial com isso aqui? Se ele está falando que pode ser possessão de demônio, que é mais fácil de identificar, pelo amor de Deus, né? A forma de possessão dos transtornos dissociativos de identidade manifesta-se, em geral, como comportamentos que surgem como se um espírito, um ser sobrenatural. Isso não está no livro do Padre Pedro Paulo, nem peguei agora. E nem do Padre Duarte Lara. Está no DSM-5. Como comportamentos que surgem como se um espírito, um ser sobrenatural, ou entidade externa tivesse assumido o controle de tal forma que o indivíduo começa a falar e agir de maneira claramente diferente. Por isso que meu amigo colocou transtorno. Era um caso, acho que eu mandei a filmagem da menina. Era possessão? Não? Era. Eu não tenho tanta experiência, mas ele tem. Meu bispo bloqueou, porque veio como não falou que poderia ser, se coloca isso aqui, mas que pode ser sobrenatural, o bispo já abre o coração, né? Na maioria dos países do mundo, olha, agora vocês vão pirar, tá no DSM. Na maioria dos países do mundo, os estados de possessão são parte normal de práticas culturais ou religiosas, amplamente aceitas, e, portanto, não preenchem os critérios de transtorno dissociativo de identidade. Não, o senhor está confuso, né? Então eu estou falando bem. Está no final do livro. Isso está no DSM. Eu já tinha largado, corrido, se eu fosse psiquiatra, né? Corrido quase pelado na rua, doido. Porque minha cabeça ia ficar muito confusa. Véio. Características associadas. Depressão, ansiedade, abuso de substância. Aí já começa a fugir um pouco do... Tá vendo? Vai, volta. Vai... Existe uma mente por trás, ou não? Você está vendo que ele não está batendo de frente, que não existe? Né? Ele fala alguma coisa que sim, depois ele começa a colocar outra coisa, ansiedade, oculta ou não tem consciência completa das perturbações de consciência, né? Na amnésia ou sintomas dissociativos. Aqui o artigo da Federal de Santa Catarina. Amanda Macário, Arielle Barro, não sei se você conhece esse povo lá. Olha o que está no artigo. Está disponível para vocês, o artigo inteiro. Lá diz o seguinte: o transtorno dissociativo de identidade é controverso e teve sua autenticidade contestada através da história. Não sou só eu, que não sou nem psiquiatra que estou contestando. Houve uma contestação na história. Os primeiros relatos de personalidades múltiplas surgiram no século XIX. Quer dizer, antes do século XIX não tinha nada. Né?
que é quando começa, né, uma ação meio que globalista. Vocês sabem que existem dois grandes fundos de ações, chama BlackRock e Vanguard. Hã? Sabia que eles são donos da Stanford University? Ou não? E de Harvard? Quem que vai palestrar? Não fala não. Quem que vai palestrar do Brasil em Harvard? Fala não. Eles são donos da Lancet, uma das revistas mais famosas do mundo de medicina, onde teve o artigo famoso. Eles são donos da New England, uma das maiores revistas. Eles são donos de tudo, quase, da medicina, das indústrias farmacêuticas. Vocês estão entendendo agora? Não, né? Então, não é para falar nada. E começou no século mais, a parte de medicina, no século XIX, com o caso Lawrence, que é uma jovem que havia sido possuída por vários espíritos, inclusive de uma moça falecida, opondo-se a tradicionais leituras religiosas espiritualistas. O caso foi discutido por cientistas na época, inclusive pelo psicólogo e filósofo William James. Todavia, o debate sobre TDI só surgiu mais intensamente durante os anos 90. O que é isso? Começou no século XIX. Depois ficou uma lacuna. Aí começou a debater em 90. Uma outra parte do artigo. Esquece esse como supracitado, que eu peguei um pedacinho lá. O TDI é um transtorno altamente controverso no meio científico. E ainda há discordâncias e fragmentações sobre a conceituação deste. Há pesquisadores que localizam o transtorno como autoconceito. A pessoa cria um conceito de si mesmo. Por exemplo, esse trabalho aí, Maraldi, em 2019. Aqui o nome que o doutor esqueceu, que eles falaram, transtorno de transe e possessão na psicopatologia. Esse é um artigo brasileiro. Eu não sei de onde foi feito, o artigo, não procurei lá, foi 2019. E lá está escrito nesse artigo, vai ser disponibilizado para vocês também, o artigo. O DSM-5 distingue a possessão não patológica, que considera parte normal de práticas culturais e religiosas da possessão como um transtorno dissociativo, na qual o indivíduo recebe, aqui está falando que considera, né? Recebe um espírito ou divindade e passa a apresentar um sofrimento psicológico, diminuição da adaptação e do desempenho social. O DSM-5 ainda trata o fenômeno possessivo como um estado involuntário de transe que não é aceito na cultura local do indivíduo ou no grupo que o mesmo pertence. O transe e a possessão, está no artigo, são manifestações de ordem fenomenológica e presentes em religiões, sobretudo a matriz africana e kardecista. A psiquiatria, desde o século XIX, tem desprezado e mesmo considerado patológicas as manifestações religiosas espirituais. Quem está falando é eles, não estou falando nada disso. É um artigo, está lá. Há um desprezo ao diagnóstico de possessão, claro. Se tem dentro da igreja, você acha que os psiquiatras que são muito positivistas, eles vão falar de possessão? Eles vão querer resolver eles mesmos, né? Menezes Júnior, Moreira Almeida, 2009, esse artigo. Essa compreensão é fortalecida por autores conceituados, como Freud. Todo mundo conhece Freud. Sim ou não? Aliás, tem muita gente que quer viver Freud até hoje, né? 1976, que na obra O Mal-Estar da Civilização considera a religião como uma neurose obsessiva. Alguns diagnósticos psiquiátricos, que muitas vezes geram confusão no momento do discernimento entre quadros psicopatológicos e AED, ação extraordinária do demônio. Ah, tá. Esse aqui já é são os slides do Hector Escura, que ele compara. Só que o tempo, 10 minutos. Eu vou voar nos slides. Mas o mais importante, vocês entendem. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou passar esses slides dele, porque vocês entenderam mais ou menos o feeling da coisa? Hã? Então agora eu vou deixar vocês mais encucados. Eu vou falar o que aconteceu com o DSM sobre a homossexualidade. Não estou falando contra o homossexual, nós amamos as pessoas homossexuais, a igreja ama, né?
Só que ela vai ensinar que sexo não é uma coisa que vai fazer feliz só pelo uso e pelo prazer. Ele é como doação para gerar vida, né? Não é isso? Não importa se você tem tendência homo ou hétero, a igreja ama todos, mas apresenta a santidade. Eu nunca fui a favor de celibato antes de ter uma conversão. Hoje eu sou celibatário. Ok? Então não tem nada a ver com isso. Eu só quero que vocês entendam que existe uma mente por trás de tudo. Os slides do Hector Escura vai estar aqui. Ó. Ele é interessante que ele coloca esquizofrenia e possessão, mas não tem tempo. Ok? Ó, tá tudo aí. Delirância. Certo? Conseguindo ler? Então, aí, ó. Vai tudo para vocês. Certo? Mas o que eu quero deixar com vocês é o faro, para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo. A decisão da American Psychiatric Association, APA, sobre a homossexualidade. Neste panorama de diferentes e até opostas explicações e teorias, é publicado em 1952 o DSM-1. Eu falando aqui do 5. Manual, está em português. Manual Diagnóstico Estatístico dos Distúrbios Mentais, onde a homossexualidade é inserida entre os distúrbios sociopáticos de personalidade. DSM-1. Em 1968, é publicado DSM-2, que menciona o homossexualismo como desvio sexual, na categoria de outros transtornos mentais não psicóticos, juntamente com a pedofilia, travestismo, transexualismo, fetichismo, necrofilia, voyeurismo. Ok? Em 1973, no auge ali dos nossos amados Vanguard, BlackRock, que já são donos e a gente infiltrou em tudo, né? A APA afirma, temos uma mudança. A APA afirma que a homossexualidade é uma variante natural da sexualidade. Essa mudança aparece no lançamento do DSM-3, publicado em 1974. A homossexualidade agora, eles distinguiram, criaram uma distinção. Ela é egocintônica. O que é egocintônica? Quando ela é vivida com serenidade. Sou homossexual, mas sou sereno, feliz. E egodistônica, quando a orientação homossexual é fonte de angústia e não é aceita pela pessoa. Isso não existia no DSM-1, não existia no DSM-2. No DSM-3, é classificada como patológica apenas a homossexualidade egodistônica, para a qual os terapeutas podiam propor procedimentos destinados a modificar. Porque hoje não pode propor nada. Se eu tiver uma tendência homossexual, falar, olha, está me dando uma angústia, não sei se é por causa do meu... Não pode tratar, porque vai falar que é cura gay. A pessoa pode perder o conselho, o registro, na psicologia ou na... Às vezes a pessoa quer tratar um trauma, quer tratar alguma coisa, mas não pode. Será que isso tem cara de quê? Essa mudança não foi simples. Alguns dos psiquiatras da APA contestaram duramente a decisão, convencidos de que a homossexualidade era uma doença a ser tratada e avançaram o pedido para que essa decisão fosse submetida a voto referendário entre todos os membros da associação. O plebiscito deu um resultado favorável para tirar a homossexualidade egocintônica do DSM. Mas a votação dentro da APA não foi unânime. Entre os 25 mil membros da Association, primeiro, se decidisse votando, se vota que aborto é pronto. Então, se tem um país que vocês têm que aprender a viver, é a Suíça. Na Suíça vota tudo. Inclusive vota se gosta do padre ou não. São 7 presidentes, não é isso? Então, lá funciona assim, me manda para a paróquia. Aí os leigos, esse deve ser 7 também, avalia se eu estou apto ou não. Aí eles votam. Eu estou falando isso porque existe uma certa visão errônea de democracia no voto. Isso aqui não se vota, né? Mas tudo bem. Como, infelizmente, no Brasil está querendo fazer um plebiscito. Para que fazer plebiscito de algo que não deve ser voto, né? Se vota, se vive um ser humano? Eu sei que os deputados aí são muito bons, querem o bem, mas são coisas que não devem ser votadas. Entre os 25 mil membros, apenas 1/4 deles devolveu a própria ficha,
E a conta final estabeleceu que apenas 58% dos votantes era favorável à remoção. Então, olha só, foi uma coisa muito estranha, votar uma coisa que deveria ser analisada cientificamente, fazer um trabalho bem feito, ouvir as pessoas, ouvir se elas têm angústia, né? Porque, na verdade, hoje, os homossexuais, quem eles têm para ajudar? A igreja. Eu atendo vários. Porque nos outros lugares, ninguém quer ajudar. Somos nós que queremos ajudar. Sempre foi assim. HIV, quem cuidava não era a igreja? Era, não era? Ou é ainda, quando tem. Porque ninguém, psicólogo nenhum pode ajudar mais, coitado. O debate estava concluído? Era verdade que a maioria dos psiquiatras aprovava a decisão da APA? Em 1977, foi feita uma pesquisa entre 10 mil membros da associação, escolhidos aleatoriamente, pedindo a sua opinião sobre este assunto. A revista Time, num artigo intitulado Sick Again, ou seja, ainda doente, publicou os resultados da pesquisa. Daqueles que responderam, 69% acreditavam que geralmente a homossexualidade é uma adaptação patológica, oposta a uma variação normal. 18% não concordam, 13% indecisos. Pode-se discutir se a homossexualidade seja um transtorno patológico ou não, mas é claro que a decisão tomada em 1973 pela APA não pode ser citada como um consenso médico de que a homossexualidade seria uma expressão normal de sexualidade. Tudo bem. Concluindo, em 1990, foi decidido tirar também a homossexualidade egodistônica do DSM-4. No DSM-5 tem, doutora? Nunca. O que eu queria... Quantos minutos? 5? Então, eu vou passar o vídeo, um vídeo de TDI, que não tem nada a ver com possessão, para vocês verem que não tem... Por que confunde? Por que os Aí agora vocês sabem que no próprio livro, eles fazem questão de confundir. Mas esse caso, que é tido como TDI, deixa eu só ler rapidamente aqui uma introdução, para vocês não ficarem muito perdidos no vídeo. Repito, esses slides belos do Hector Escura vão ficar com vocês, tá? Mas vocês já estão sabendo mais ou menos. Ó, o filme, é um filme, na verdade. The Three Faces of Eve, As Três Faces de Eva. É um filme estadunidense feito em 1957, dos gêneros drama e mistério, dirigido por Nunnally Johnson. Filmado em CinemaScope, a produção foi baseada no livro homônimo dos psiquiatras Corbett H. Tickman e Harvey Cleckley, os quais também ajudaram a escrever o roteiro. A história foi baseada no caso de uma paciente, que hoje se sabe que é Chris Costner Sizemore, também conhecida como Eva White. Uma mulher que ele supunha sofrer de transtorno dissociativo de identidade, então conhecido como distúrbio de personalidades múltiplas. A identidade de Sizemore foi ocultada em entrevistas a este filme, e só foi revelada em 1977. A atriz norte-americana, Joan Woodward, ganhou o Oscar. Você vai ver que ela é boa de atriz mesmo, porque parece um teatro, né? Ela ganhou o Oscar, a única que ganhou o Oscar foi ela, de melhor atriz, tá? Só para resumir rápido, aqui, Eva White é uma mulher mais recatadazinha, toda tímida. Eva Black, toda... Cheguei. Não vai dar tempo, mas o vídeo completo vai estar com vocês. Durante o tratamento, se descobre uma terceira pessoa, que chama Jane, que conta que ela teve um trauma na infância, que foi beijar a avó, que estava no caixão, que ela não queria, que disseram para ela que se beijasse alguém, seria curado. E ela ficou com trauma. Depois que descobriu essa terceira personalidade, ela descobriu que Eva White e Eva Black não existem. Depois ela foi curada. Mas o que eu quero terminar com esse vídeo? Os exorcistas falam assim, isso aqui é diagnóstico diferencial com exorcismo? Nada a ver. Só que todos os psiquiatras, quase, que estavam lá no filme, colocaram por causa da questão do DSM, que confunde. Então, a última coisa que vai ser o vídeo. Pode colocar o vídeo aí. Eu não vou falar mais nada, já expliquei mais ou menos. Ó, vamos ouvir as várias personalidades. A primeira é Eva White, recatada, reservada, quieta e convencional. Sob a superfície, tristeza e tensão são perceptíveis. Acho que está sem áudio aí. Tem como pôr áudio?
Vamos aumentar? Aumenta o áudio, por favor. É em inglês, mas você vê entonação de voz. Do you regret going, or what's your feeling about it? No, I'm tired. Vamos agora falar com Eve Black agora. Ela nos dá a impressão de ser uma garota ousada, amante de diversão. Todos os nuances de sua voz, postura e gestos sugerem alegria impetuosa. Could I speak with Eve Black now? Sure. Eve Black? How you feel? I feel good. Good. Why? I don't know. You I always enjoyed- feel good. Did you enjoy the trip over today? Yeah. It was disappointing, though, wasn't it? Was it? Yeah, you know, I thought we just zoomed through space and then we were just creeping along like a little caterpillar. I didn't even feel like I was moving. That's your first airplane ride? How do you like all this? I think it's real exciting, Do you? don't you? Yeah, it's very interesting. I guess it is interesting in a way, but I think it's more exciting than interesting. How long have you been out? Huh? How long have you been out? Do you mean in all? Mm-hmm. Off and on all my life. All your life. You remember some things that happened in your A childhood? amnésia da anterior, né? You remember things that happened to Eve White? I know everything that happened to us. But you don't seem to have as much educational background. How is that? I guess I just wasn't interested. Why? In getting an education, you have to study. Well, somebody had to study. Not really, not. She didn't have to. Well, she did in order to get an education, didn't she? She wanted one, though, but I didn't. Why didn't you learn as she went along? I guess I just didn't pay any attention. Where were you when she studied? I don't know. Just somewhere. Nowhere. But you always knew what was going on. Did you have trouble coming out? Yeah. Could I speak with Eve White, please? Sure. Eve White? Feel all right? Jane é a última. Mas não precisa mais não, só para ter uma noção. Pode tirar. Tem a ver Could com I speak possessão? with Jane? Hã? Nada. Só que... Como eu disse, existe uma confusão, é contestado, e muitas vezes vocês vão ver esse diagnóstico nos casos de possessão, ok? Bem, eu não vou passar os slides, mas depois vai ser disponibilizado para vocês. Espero que eu tenha passado um pouquinho do faro psiquiátrico e depois vocês vão pegar o faro do exorcismo aí. Tudo bem? Obrigado pelo convite e espero que tenha servido para alguma coisa, tá? Obrigado. Vamos terminar com a Ave Maria? Fiquei tão feliz de Nossa Senhora de Fátima chegar aqui. O Padre Pedro Paulo não estava com ela aqui, chegou depois. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Obrigado, viu? Obrigado, Padre.